Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer um livrinho aqui que vai ser interessante discutir. Eu quero trazer alguns temas aqui que são temas ou ideias que me colocam para pensar sempre. E esse autor, ele consegue traduzir algumas angústias, algumas ideias complexas que eu tenho assim sobre obviedades de uma forma literária bastante interessante. O livro de hoje é Dom DeLillo, Libra. Não é um livro assim, pelo que eu vejo, que pessoas estão lendo o tempo inteiro, ou que pessoas viram e mexem e voltam, né, como um clássico. Mas foi um livro de um relativo sucesso, à época que foi publicado, em 1988, porque ele traz um tema bem interessante, uma historinha bem legal. Qual que é essa história? Ele vai contar para nós a trajetória, a vida, os caminhos que levaram Lee Harvey Oswald, o assassino solitário ou atirador, né, que matou John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, no dia 22 de novembro de 1963. Mas o livro, ele não pretende, né, Dom DeLillo não pretende aqui fazer uma biografia literária desse personagem, desse sujeito, né, do Lee. O que ele pretende, de fato, é mostrar que a nossa mediocridade contemporânea, a nossa sociedade doente, uma sociedade consumista, uma sociedade do espetáculo, uma sociedade que consegue celebrar o vazio, vamos colocar assim, uma sociedade em que evoca de forma quase divinatória celebridades de televisão, etc e tal, como que essa sociedade produz pessoas como o Lee Harvey Oswald aqui. Isso já é um primeiro ponto importante, porque isso nos coloca dentro de uma perspectiva de que, ao mesmo tempo em que estamos condicionados a ter ao nosso lado Lees aí afora, e isso já foi falado em outros filmes que eu vou trazer daqui a pouco, né, alguns paralelos, livros também, essa mesma sociedade, ela faz questão que o indivíduo que surge desse contexto doentio, né, ou doente, ele tenha consciência disso tudo. Aí entra numa contradição muito estranha. Numa contradição de autoconsciência da mediocridade, ou de autoconsciência do não pertencimento. Mas vamos com calma. O Lee, aqui, como eu disse para vocês, não é um livro que vai contar uma história ficcional da vida do Lee, tentando humanizá-lo, tentando transformar a figura desse assassino num sujeito que é só um desdobramento dessa sociedade. Não. O que está por trás aqui é um outro fator. E aí eu vou inserir os outros grupos de personagens que aparecem nesse livrinho. O primeiro deles são dois grupos assim, dois núcleos de personagens, melhor dizendo. O primeiro núcleo é formado por veteranos da CIA e do FBI, que estão extremamente descontentes com as políticas do Kennedy para com a Cuba comunista do Fidel Castro. E esses agentes, eles estão inconformados com essa situação, não porque eles são anticomunistas, que isso é meio óbvio, mas porque eles passaram por um vexame pessoal, vamos colocar assim. E que vexame foi esse? O que causou um ressentimento? Que ressentimento e vexames foram esses? Eles participaram ativamente de uma tentativa, 2 anos antes do assassinato do Kennedy, em 61, de retomada, né, foi uma tentativa de retomar Cuba dos comunistas de Castro. E nessa tentativa, lá na famosa tentativa da Baía dos Porcos, nessa empreitada que eles lançaram contra a ilha cubana, a promessa do presidente, ou a promessa oficial do presidente, era: vá lá, tente tomar, eu vou mandar apoio aéreo. Porque os Estados Unidos não poderiam, nesse momento, abrir de forma oficial, vamos dizer assim, ou deixar isso muito claro, né, os rastros não poderiam ir a Kennedy, de que havia o interesse do governo americano em travar uma guerra aberta contra os comunistas ali cubanos. Então, dentro da CIA, dentro dos segredos da alta cúpula da inteligência americana, a ideia era que o presidente iria aprovar ou autorizar um apoio aéreo aos agentes da CIA que estavam lá na Baía dos Porcos. E isso não aconteceu.
o que fez a missão ser um fracasso completo, o que deu mais poder para o Castro e ainda mais sobrevida para os comunistas da América Central e da América Latina como um todo, e também dos Estados Unidos à época. O outro grupo que está aqui inserido nesse contexto é um grupo de pessoas que foram prejudicadas pela tomada do poder, né, de Castro em Cuba e que perdeu suas possessões. Donos de cassinos, mafiosos, pessoas comuns do dia a dia que não gostam do comunismo e querem ter vamos dizer assim, uma proximidade com os Estados Unidos, com uma sociedade capitalista, etc. e tal, que eu vou colocar todos num balaiozinho aqui de anticastristas. Eles também, né, estão inseridos nesse jogo, vamos colocar assim. E o que tem a ver, né, então, esses dois grupos, esses dois núcleos, com o nosso personagem, o Lee Harvey Oswald? Os agentes da CIA chegam a uma conclusão, bem no comecinho. Para que esse mal-estar que nós sentimos em relação ao presidente, para que ele passe para que Cuba seja retomada e que eu supere, ou que a gente supere a Baía dos Porcos, aquele fracasso, aquela vergonha, para mim, né, aquela vergonha que foi eu estar ali e não conseguir agir, para que haja uma supressão desse ressentimento, nós vamos tramar, um dos agentes tem uma ideia, de tramar um atentado contra o presidente dos Estados Unidos, quando ele estivesse em alguma situação de vulnerabilidade pública. E a ideia era, nós vamos atirar, mas nós não vamos matar. Com qual objetivo? Dar um susto no Kennedy para que a investigação do atentado levasse a grupos castristas pró-Cuba, certo? Pró-Cuba, e obrigasse o presidente, aliado à opinião pública e ao Congresso, a tomar medidas mais severas contra a ilha de Castro. A ideia era essa. Se não vai por bem, vai por mal. Seria mais ou menos assim. Então, eles começam a traçar esse plano, essa conspiração. E aqui está o grande tema do livro, num primeiro momento, que vai se desdobrar num outro tema importantíssimo também, que daqui a pouco eu chego nele, que é a natureza conspiratória da sociedade do século XX. E não, por que não, do XXI. E o que seria essa natureza conspiratória, né? Assim, de forma bem breve, é a ideia de que a ação histórica, a evidência histórica, o fato histórico, aquele que a gente consegue ver, interpretar, a construção disso tudo, ela é feita vamos dizer assim, numa condição de segredo. Veja, se esses agentes da CIA tinham interesse em matar Kennedy, a primeira coisa que eles precisam construir é provas, evidências e vestígios que ligassem o atentado a Fidel Castro, ou pelo menos a grupo pró-Castro. Não é uma questão muito difícil para quem está na cúpula da inteligência, mas isso coloca um ponto para nós aqui. Até que ponto aquilo que nós vemos é o que vemos? Nada é o que parece? A natureza conspiratória está nessa eterna dúvida. Já vai entendendo um pouquinho dessa balança, né, dessa libra, como eu posso dizer aqui, que é o nome do livro, que tem uma simbologia muito interessante durante toda a obra. Então a natureza conspiratória é isso, que a produção da realidade, ela vem de um lugar do segredo, que nós nunca teremos acesso. Nunca. E isso cria, numa sociedade consumista, num indivíduo que não consegue compreender a complexidade da realidade, isso cria em nós, em você que está me ouvindo, cria em mim e naquele outro, a condição de pensar de forma reducionista. E a conspiração, ou essa natureza conspiratória que temos, que carregamos, ela tende a compreender a realidade buscando compreender aquele segredo. E nós criamos uma história quase mítica, né, eu posso dizer assim, talvez, em que forças atuam o tempo todo contra atuam o tempo todo, não contra mim ou você, mas atuam o tempo todo na feitura da própria história. Pensemos, se Pearl Harbor foi atacada pelo Japão, né, pelo Império Japonês, e isso levou os Estados Unidos à guerra, né, inicialmente no Pacífico, quais teorias da conspiração surgiram daí? A primeira delas foi
o próprio governo americano atacou a sua base militar, para que esse governo... A teoria da conspiração, como eu disse, dentro de uma sociedade do consumo, é a necessidade de preencher lacunas que jamais serão reveladas. É dar uma faceta de vestígio e verdade para um segredo que nós não temos acesso. A conspiração, as teorias conspiratórias, seja de Pearl Harbor, seja das Torres Gêmeas, elas atuam como uma possibilidade da gente ficar em paz com o fato de que nós não teremos acesso jamais à verdade dos fatos. E por mais que essas verdades sejam evidentes. Por quê? Porque nós estamos, de alguma forma, querendo consumir verdades que dão a nós, que dariam a nós, ou posso dizer, que trariam para nós paz de espírito. Mas voltando para o livro, e depois a gente entra um pouquinho mais nessa questão. Voltando para o livro, o que tem a ver o Lee com tudo isso? O Lee, ele é um sujeito que perde o pai antes de... Acho que ele nem tinha nascido, o pai dele sofre um ataque do coração, não lembro desse detalhe, mas isso não vem ao caso aqui, se é antes ou depois. Ele não conhece o pai, esse é o fato. Ele tem uma relação muito conturbada com a mãe, que é uma mãe que o protege, que gosta dele, mas é uma mãe que trabalha o dia todo, que está vivendo em casas que o obrigam a não ter privacidade, que eram casas muito pequenininhas. E ele é uma criança que cresce na ausência e na falta. Na ausência do pai, na ausência, ou seja, numa ausência de referência, aqui nós temos o Lee, e também na falta, não só na falta do pai e da referência, mas ele é um sujeito incompleto. E onde ele vai buscar essa completude? Na leitura. E aí ele começa desde novinho a ler autores marxistas, a buscar a vida do Trotsky, conhecer melhor essa vida, a vida do Stalin, a vida do Lenin, tanto que ele ganha um apelido, que ele chama Lee, o apelido que ele ganha é Leon, Leon Harvard Oswald, que é uma referência bem tosquinha ao Trotsky. E é interessante, e aí vocês me permitam aqui, eu quero trazer um trechinho que o Delilo escreve bem no comecinho. Veja isso daqui que eu vou ler para vocês. Está aqui na página, na minha edição da Editora Rocco. Está na página... Peraí. Página 38, do primeiro capítulo. Trotsky no Bronx. Mas Trotsky não era o verdadeiro nome dele. Lenin não se chamava realmente Lenin. Stalin se chamava Djugovjilevich, aqueles nomes russos, não sei ler. Nomes históricos, pseudônimos, nomes de guerra, nomes de partido, nomes revolucionários. Aqueles eram homens, presta atenção nisso, que tinham vivido em isolamento por longos períodos. Quem vive em isolamento vive na falta, seja do contato humano, seja dos referenciais culturais de uma sociedade. Isolar-se, de alguma forma, é cortar vínculos, ou, se esse isolamento foi imposto, é um corte ainda mais radical desse vínculo. Esse pequeno parágrafo aqui, ainda não terminei de lê-lo, já deixa claro quem é o Lee nessa perspectiva. Ele se vê como Trotsky, como Stalin e também como Lenin. Essa literatura comunista, revolucionária, vai chamar muita atenção do Lee, da sua condição marginalizada. E não porque ele viva numa sociedade capitalista. Daqui a pouco a gente vai ver quando o Lee, na sua história, ele vai para o Japão no primeiro momento como um soldado da Marinha Americana. Depois ele vai para a Rússia como soldado desertor, agora como um marxista, comunista, assim ele se assume. E depois ele volta para os Estados Unidos, já casado com uma mulher, sobrinha de um general russo, posso estar enganado, casada com uma mocinha, volta para os Estados Unidos. E o ponto mais importante de toda essa trajetória, ele não encontra um lugar para chamar de seu. Ele não encontra a sua completude. Ele é um homem Libra, nascido em outubro, do signo de Libra. Aí o Delilo é genial. Ele é um rapaz pendular, que vai de um lado para o outro, sempre na tentação, ou melhor, sempre na busca de um espaço que ele possa chamar de seu. Então, nesse sentido, o Lee, ele
tem um único objetivo. Ele quer fazer história. E fazer história significa o quê? Que ele quer ter uma vida com um significado ou uma vida significativa que seja profunda. E o Lee, como eu disse para vocês, e como o Delilo deixa muito claro, ele é fruto de uma sociedade do consumo. Ele quer, e aí eu não quero ser reducionista e não deixar o Delilo reducionista, mas eu sou obrigado a falar isso. Ele quer achar o produto que o complete. Há um homem à margem, um homem que, em um momento aqui da história até engraçado, a ironia contida, ele recebe a notícia da esposa dele que eles terão uma filha. Ela está grávida. Aí ele fala, finalmente, encontrei paz de espírito. Agora eu posso realmente ser o pai. Ou seja, cuidar da vida de outra pessoa traria a ele aquele propósito, né? Cumpriria aquele papel de tirar o que falta, né? Ser responsável pela vida alheia daria para ele a responsabilidade da vida adulta, que, entre aspas, seria a vida completa. Só que ele fala isso de forma irônica, obviamente, porque logo em seguida ele vai buscar essa vida significativa de novo. Então percebam, por que o Lee tem a ver com toda essa história conspiratória dos agentes da CIA? Porque ele é o personagem perfeito para essa conspiração. É aqui que nós chegamos num ponto fundamental da obra. Realmente existe um Lee Harvey Oswald? Ou o Lee Harvey Oswald, ele é também parte de uma conspiração da CIA? Ele é um personagem criado. Mas claro, vocês falaram, mas ele deu tiro. Óbvio, eu sei disso. Mas ele foi preso. Óbvio, eu sei disso. Mas ele foi morto pelo Jack Ruby. Sim, ele é real, a pessoa é concreta. Mas o Lee, o homem solitário, que estava na janela, no segundo andar, se eu não me engano, com uma sniperzinha, que deu 2 tiros no presidente dos Estados Unidos, que mata esse presidente, aquele homem que buscava significado ele adentra a história fora da história. Ele não vai lá e mostra o seu rosto para o mundo e mata. Não, ele se esconde, distante num prédio, num depósito de livros, se eu não me engano, e atira de lá. Até no momento em que ele busca estar inserido numa história ou fazer parte da história, ele está escondido. Mas, só para terminar aqui a leitura, aqueles eram homens que tinham vivido em isolamento por longos períodos, vivido perto da morte em longos invernos no exílio ou na prisão, sentindo a história no quarto. Olha que interessante, o Lee vai sentir a sua história também de um quarto, de um prédio comercial, quando ele atira no presidente, esperando o momento em que ela invadisse as paredes e os levasse consigo. O que o Lee quer? Ele quer ser visto. Ele quer ser um sujeito que, dentro de uma sociedade de consumo, em que não é só o ato de consumir que é válido, mas também a percepção do consumo, o logotipo, a marca, a celebridade na revista. O Lee, ele parece perceber que a vida dele só terá algum significado nobre ou real se ele estiver também sendo consumido, seja pela televisão, seja por meio de notícias de rádio, na capa de revista, como eu disse. Ele também quer ser parte dessa sociedade do consumo, consumindo e sendo consumido como um produto. O Lee é um produto da CIA. Isso que está por trás aqui. Vocês me entendem? Então, nesse sentido, só terminando aqui o trecho, a história era uma força para aqueles homens, uma presença no quarto. O que eu quero que vocês percebam aqui junto comigo? Que o eu só encontra um sentido pleno quando ele está inserido naquilo que o eu entende como história. E dentro de uma sociedade capitalista, essa história ela só existe quando ela é feita e percebida por outros. O eu sem o outro, o eu sem o nós, ele não tem nenhum significado. Homens isolados que saíram do seu isolamento, saíram do seu exílio e fizeram parte da história. Esse é o Lee. Quando ele chega na Rússia e ele percebe que é uma sociedade ok, na Rússia soviética, né, claro. Quando ele chega lá e fala, cadê a história? Ele diz aqui, né? Quando ele está na Rússia, que ele olha pela janela, que ele vê como que as coisas, o quarto está bonitinho ali, como é a organização daquela sociedade, pela composição da mobília do seu quarto, né, da sua casa, que ele está ali, ele fala, agora eu faço parte da história.
Mas por que que na Rússia soviética ele faz parte da história e nos Estados Unidos capitalista não? Ele não faz parte em nenhum lugar, mas na cabeça dele, no momento que ele está na Rússia, ele faz parte. Né? Até ele perceber que não. Mas por que que ele acha que faz? Porque aquela sociedade foi construída por homens como ele. Ele se vê nesses sujeitos. É perfeito isso. Nesse sentido, nós podemos falar que o Lee é um produto, como eu disse, de uma sociedade doente. É um personagem que o Don DeLillo descreve como um sujeito que tem dificuldade de escrever, de falar. Ele tem alguma dislexia, a dificuldade de encontrar a medida certa. A balança dele nunca está em equilíbrio. O equilíbrio seria quando o eu e a história estivessem lado a lado, formando esse indivíduo. Vocês me entendem? É uma leitura, assim, a minha interpretação tem sido um pouco voltada para essa criação do eu dentro desse nosso contexto, né? Capitalista, etc e tal. E aí, eu quero finalizar esse vídeo, eu já falei demais, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas não quero me delongar tanto, citando aqui a primeira parte do livro, a primeira página, tem nem número, parte 1, uma carta do Lee para o seu irmão. Vejam o que está aqui, o que foi escrito com a própria mão do Lee. A felicidade não se baseia em nós mesmos. Não consiste numa pequena casa, em pegar e conseguir. Ou seja, a felicidade não é no mundo capitalista da pequena burguesia que, como diria o Belchior, marcha para a morte pensando em vencer na vida. Olha o que é a felicidade para o Lee. A felicidade é participar da luta, onde não há limite entre o nosso mundo pessoal e o mundo em geral. Ou seja, só há felicidade na fusão do eu com a história. Entendem? E aí eu deixo uma pergunta aqui, uma pergunta final, né, para a gente pensar um pouquinho. Até que ponto nós estamos dispostos a chegar para conquistar essa fusão entre o eu e a história? E aí eu disse que eu falaria um pouco aqui, rapidinho, de outros exemplos artísticos de personagens que são ali. Taxi Driver, 2 filmes do Scorsese, Taxi Driver e O Rei da Comédia, do Travis Bickle e do Rupert Pupkin, se eu não me engano, acho que era isso mesmo, né? São 2 sujeitos que querem se transformar em produtos de consumo, mas eles não percebem que eles fazem parte de uma lógica capitalista de serem produtos também. Para eles, a ação que eles estão fazendo, Lee, Travis e Rupert, tem a ver com estar na história. A felicidade é fazer parte da luta. Tem um filme também do Champagne, que esse filme aí, bem o assassinato do presidente, que também é desse sujeito solitário, isolado. Então, essa sociedade que defende como Borges fala, né, o século XX, o século XIX, o século XX é o século da amizade, mas é também o século do isolamento. Nós estamos isolados em nós mesmos, nós estamos isolados em comunidade, nós estamos isolados quando andamos no shopping, nós estamos isolados quando estamos em sala de aula, nós estamos isolados agora. E que história nós estamos esperando construir, entendem? Nesse sentido, eu acho que tem muita coisa para falar do livro ainda, mas a morte do Kennedy, esses segundos que foram, né, o tempo necessário para matá-lo, arrebentar o queixo dele, aquela cena grotesca ou Nasce lá, como é que ela chama? Eu esqueci o nome da mulher dele, catando os pedacinhos dele que estava espalhado pelo carro, uma cena assim, é surreal, mas ao mesmo tempo é uma cena extremamente cinematográfica. É como se a arte, ela também fosse agora parte dessa construção, dessa narrativa do segredo e da conspiração. O Lee, ele é um sujeito real e concreto. O Lee que atira é um sujeito real e concreto. O Kennedy que morre é um sujeito real e concreto. São reais. Mas o que se escreve, o que se vê, já é pura ficção. E aí o historiador do livro, né, o Nicholas Brandt que eu disse no começo, ele é o personagem mais importante de toda a trama. Porque ele chega ao final e diz o seguinte: é impossível contar essa história. É impossível contar essa história. E por quê? Porque a conspiração daqueles agentes, ele não fala isso, é a interpretação minha, porque a conspiração daqueles agentes, quando cria a teoria do atentado contra o Kennedy, a ideia é: eu não quero ser pego, eu quero jogar a culpa para Castro. Lembra?
que eu contei isso para vocês. E como eles vão fazer isso? Criando o crime perfeito? Não, criando vestígios, vestígios, vestígios. E mais, e mais, e mais, e mais laudos, mais interpretações. Uma loucura. O evento histórico se transforma, ou melhor, ele transborda de leituras. É impossível narrá-lo, ou melhor, buscar uma verdade. Isso nós estamos pensando em termos literários, né? Os historiadores que estiverem me ouvindo entendam que isso é em termos literários. Então, o Dom DeLillo, isso para mim agora é o mais interessante, aqui para fechar mesmo. O Dom DeLillo, ao criar esse livro, ao salientar a ficcionalização da história, ele acaba contribuindo, direto ou indiretamente, não sei se essa é a intenção dele, para que a literatura, ou seja, a própria arte, como eu disse para vocês, responsável também por construir essa sociedade doente, hoje, o Dom DeLillo, ele é responsável por botar mais um vestígio numa história que não pode ser contada. Ou seja, ele é mais um pedacinho, ele fomenta a conspiração. Ele fomenta a natureza conspiratória que existe em nós. Porque ele dá uma resposta aqui, mas ele termina o livro falando que não deu uma resposta. Que o que ele fez, vocês me dão licença? Desculpa o tempo, mas é importante. Nota do autor. Esta é uma obra de imaginação. Cascata, né? Embora usando fatos históricos, não tentei fornecer respostas factuais para quaisquer das questões suscitadas pelo assassinato. Ele não o fez. Óbvio, isso aqui é uma literatura. Mas, quando ele traz a literatura e faz história, né, uma história imaginada com personagens reais, quando ele faz isso, tentando compreender quem foi o Lee, o papel do Lee para esses agentes da CIA que, de alguma forma, acabam chegando ao Lee, convencendo ele de agir contra o presidente. Quando o DeLillo escreve essa história e coloca esse finalzinho, esse adendo, o que ele está dizendo? Olha, eu não tentei fazer história, mas me desculpe, eu fiz. Eu não tentei criar mais conspiração, mas me desculpe, eu fiz. Mas é literatura, né? Mas isso não é uma crítica ao DeLillo. Pelo contrário, isso aqui é para compreender que nós não escapamos mais de uma versão ficcionalizada. Ficcionalizada existe? Não sei. Mas de uma versão ficcional da gente. Nós somos também fruto da nossa ficção. O que nós entendemos como indivíduo, a personalidade que temos, as ideias que temos, os segredos que guardamos, a forma que nós expomos, isso tudo é uma ficção de nós mesmos. Então quer dizer que é mentira? Não, mas é um recorte. É um recorte fruto da imaginação, muito mais do que da realidade. Obrigado. Não deixem de curtir, dê um likezinho aí bonitinho, se inscreva no canal e até a próxima.